Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia. Bom dia a quem acompanha aqui o Jornal Brasil Atual. A Receita Federal prorrogou o prazo de regularização das dívidas dos microempreendedores individuais MEI para 30 de setembro. O prazo terminaria hoje. A gente vai falar sobre esse assunto. Carvalho, assistente social, diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, uma das organizações da campanha Auxílio até o fim da pandemia, especialista em gestão de políticas públicas na perspectiva de gênero e promoção da igualdade racial. Olá, Paola, bom dia, seja bem-vinda. Dia, mais uma vez aqui no programa, fico muito feliz de estar aqui, mais uma vez, né, com uma pauta dos trabalhadores e das trabalhadoras que aí no meio da pandemia tentando sobreviver com dignidade. É isso aí, vamos lá, vamos na luta, né, Paola? E também a Joana do Carmo, que é microempreendedora, atriz, produtora cultural. Olá, Joana, bom dia, prazer em recebê-la. Oi, Joana, acho que seu microfone está aberto aí. Acho que a Joana não está conseguindo ouvir a gente. Ela ela está tentando aqui arrumar, né, o celular dela. Joana. Enquanto a Joana, a gente pede para a nossa produção. A Joana, você ouviu agora? Ouvindo vocês. Ah, tá. Se você tá só para quem está acompanhando pela TVT e pelo YouTube, você tá torta, assim, você tá com o celular virado. Vamos ver se a gente consegue colocar você direitinho aí, Joana. Ah, agora, opa, passou Agora de novo. sim, desculpa. Não, no meio ficou bom, mas aí depois virou de novo. Vamos ver se a gente consegue colocar você Será que eu direito. estou fazendo? Agora ainda Deixa eu... você ainda está torta, assim, entendeu? Para quem está acompanhando. Para quem está no rádio, tudo bem, porque a voz, né, tá tudo certo. Isso, assim, perfeito. Tá ótimo, Joana. Sim, agora sim. Desculpa. Imagina. Seja bem-vinda, viu, Joana? Obrigada pela oportunidade, um bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na Rádio Brasil Atual. Acho que a sua voz também está picotando. Vamos ver se a gente consegue regularizar essa situação. Vamos ver. Você está falando de onde, Joana? Só para a gente testar o som aí da sua voz, o teu aparelho. Eu estou falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Está com um pequeno problema, a gente aqui está fechando o microfone quando você fala, mas de alguma forma está picotado. Vamos ver se a gente consegue fazer um novo contato. Vou pedir aqui para a produção fazer um novo contato com você, porque às vezes só o fato de ligar e desligar já resolve, tá bom? Pode ser? Perfeito, obrigada. Pode sim, claro. Então, tá bom, vamos lá. Então, vou conversar aqui com a Paola. Bom, Paola, vamos falar nós aqui antes que a Joana, enfim, resolva essa situação com a nossa produção. Paola, os organizadores da campanha Renda Básica que queremos, da qual você faz parte, né, enviaram um ofício ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, pedindo que os microempreendedores individuais, MEI, né, tivessem mais tempo para quitar seus débitos tributários. Vocês foram procurados, inclusive nos últimos dias, pelos microempreendedores que estavam preocupados com essas dívidas, né, Paola? Exatamente. Na verdade, a gente foi procurado, os MEIs, como vocês sabem, também é uma categoria que é beneficiada pelo auxílio emergencial, né, nacional, mas fundamentalmente pelas movimentações que a rede brasileira tem feito no sentido de garantir o direito à renda emergencial, né? Os MEIs nos procuraram e realmente nós ficamos absolutamente preocupados do governo fazer uma movimentação de cobrança dos MEIs em meio a uma pandemia, porque mesmo que a ação do governo seja que a pandemia já acabou, a pandemia não acabou, né? Muito menos os seus efeitos econômicos. Então, nós estamos com uma inflação altíssima, nós estamos com questões centrais para a sobrevivência do povo, tendo reajustes constantes, né, como é o caso do gás, como é o caso da gasolina, como é o caso da alimentação básica, e infelizmente a gente vê movimentações do governo que são contrárias a isso. Então, em meio a uma situação como essa, cobrar dos microempreendedores individuais uma regularização, e mais do que isso, né, a não regularização causar
a inscrição na dívida ativa ou até mesmo o cancelamento do CNPJ nos deixou absolutamente preocupados. Por quê? Fundamentalmente porque o número de trabalhadores e trabalhadoras inscritos no MEI, para que essa seja uma forma de sobrevivência dessas pessoas, é muito expressivo no Brasil, né? Nós temos mais de 12 milhões de pessoas inscritas como microempreendedores individuais no país. E pelo menos um terço dessas MEIs tem alguma dívida em relação aos tributos federais. Portanto, o governo precisa pensar nisso como uma forma central, né, de sobrevivência. Eu ontem ainda lia uma pesquisa que fiquei realmente muito preocupada com esse aspecto de como não se pensa na sobrevivência com dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Nós vivemos um aspecto aqui, depois da reforma trabalhista, depois da reforma da Previdência, com as flexibilizações todas que nós tivemos do mundo do trabalho, nós tivemos um fenômeno que a gente até já conversou aqui em outras entrevistas, que é a uberização do trabalho, né? Que é a questão da gente ter empurrado um monte de trabalhadores aí para uma sobrevivência numa outra condição, né? E ontem mesmo estava lendo que 25% dos motoristas de aplicativo no Brasil estão desistindo de ser motoristas de aplicativo porque não tem mais como manter gasolina, a manutenção do carro ou o aluguel do carro e a sobrevivência a partir desse trabalho, né? Então, assim, nós temos um governo que consegue desempregar os desempregados, né? E isso é muito grave, gente. Isso se reflete também nas MEIs. A gente ontem comemorou, né, com a Joana e com outros tantos MEIs que nos procuraram, mas comemoramos 30 dias, mas nós sabemos que não é o suficiente, né? Nós seguiremos discutindo com o governo, porque pelo menos até o final do ano a gente precisa deixar com que essas microempreendedores respirem, né? Consigam retomar sua atividade produtiva para então parcelar. A resposta do governo é sempre assim: não, mas pode parcelar, né, a dívida. O problema é que para quem está trabalhando para sobreviver, para pagar luz, para comer, para botar as coisas dentro de casa, ter um parcelamento que seja de 60, de 70, de 80 reais, pesa, porque além de parcelar, ele precisa pagar o do mês, né? Porque senão vai acumulando dívida de novo. Então, neste momento, é impossível empurrar para os trabalhadores que estão buscando a sua retomada econômica individualmente, que isso seja efetivamente implantado pelo governo. Muito bem. Agora vamos voltar aqui com a Joana. Joana, fui orientada aqui pela nossa querida produtora Nama Nunes para você tirar, inclusive, o fone de ouvido que você está e vamos ver se melhora. Vamos ver se tenta desconectar seu fone de ouvido para a gente ver como é que está a sua voz. Só para fazer o teste aqui. Joana, você fala de onde? De que cidade? Eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou Joana do Carmo, atriz e produtora cultural. Eu vi que você está com fone de ouvido. Você pode retirá-lo para ver se melhora o som, porque continua picotado. Você consegue retirar o... Já retirei. Ah, você já desplugou? Já. O teu fone de ouvido? Deixa eu tentar aqui mudar o lugar na casa. Conversem mais um pouquinho que eu vou ir para outro espaço. Vamos ver se melhora. Ok, então. Bom, vamos lá, Paola, continuando aqui. Bom, e a gente sabe que também tem muitos microempreendedores que também não conseguiram nenhum tipo de auxílio, não é isso? Nenhum auxílio. E essas pessoas tentaram e não conseguiram também, né, Paola? Exatamente. Esse é um tema que a gente, de forma recorrente, vem tratando no programa, né? A dificuldade que a população tem de ser atendida, fundamentalmente de ter alguma política de proteção, né? Proteção do trabalho e proteção para a sua sobrevivência. O auxílio emergencial não chegou para muitas MEIs, porque os seus critérios eram mais restritivos, porque a forma de implementação do programa tinha problemas muito graves, né? Então, a gente tem vários setores desses MEIs que não chegaram a ser atendidos por um auxílio emergencial, que de distanciamento, né, e de isolamento imposto, né? Ficaram absolutamente sem renda e sem trabalho, parar, e agora a dívida acumulada tentando negociar com o governo
algo que seria tão básico, né? Eu fico pensando isso, assim, como é básico, né? Tu pensar que se tem um número expressivo de microempreendedores que estão em dívida com a União, o mínimo que se espera de um gestor público com alguma seriedade é que ele pare e pense, no mínimo, por que esses microempreendedores estão com uma dívida acumulada. Porque não é 2, 3, né? Nós estamos falando que num contingente de 12 milhões de mês, 4 milhões e 300 estão com dívida com a União. Não é um pequeno aspecto, é um grande aspecto. E o que se assemelha à questão do auxílio emergencial é que, assim como no auxílio emergencial, que a gente reflete os problemas, indica os problemas e reafirma para o governo que está implementando de uma forma a excluir a população, me parece que o movimento é o mesmo, né? A gente fala, o que seria meio óbvio, e mesmo assim o governo resiste. Agora a gente fez muita pressão, a pressão veio por diferentes lugares, né? Veio pelo Congresso, veio pela rede, o próprio Suplicy fez um movimento lá com o Ministério da Economia, quer dizer, a gente deu um bafo em todos os aspectos, todos os campos que nós encontramos, para fazer que, no mínimo, se sensibilizasse. Ainda não se sensibilizou como nós gostaríamos. Bom, agora fazer mais uma tentativa aqui com a Joana do Carmo. Ai, gente. E aí, tudo bem, Joana? Agora tá tudo certo? Está no local bom? Tá tudo certo aí? Bom dia. Fiz o meu possível. Vamos ver se vocês agora me ouvem bem. A gente não ouve, infelizmente. Joana, a gente agradece você, a sua tentativa, mas não tem condições porque realmente está picotando muito. Em outra oportunidade, a gente vai ouvi-la, né? Porque a gente já anunciou aqui e a gente ficou curiosa para saber também a sua história. Mas numa outra oportunidade, com certeza, vamos chamá-la, porque sem essa conexão de forma clara, a gente não tem como passar a mensagem aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, tá bom? E, enfim, infelizmente, né, a qualidade de som tem que estar razoavelmente boa para a gente manter a comunicação. Mas mesmo assim, eu te agradeço, viu, Joana? Um abraço para você, muitíssimo obrigada. E também agradecemos aqui a Paola Loureiro Carvalho, ela que é assistente social, diretora de Relações Internacionais da Rede Brasileira de Renda Básica, uma das organizações da campanha Auxílio até o Fim da Pandemia, especialista em gestão de políticas públicas na perspectiva de gênero e promoção da igualdade racial. Paola, muitíssimo obrigada, um forte abraço para você. Eu que agradeço, e mais uma vez eu queria te dizer que mesmo a Joana não tendo conseguido falar, e eu acho uma pena, né, a gente não trazer a voz desses microempreendedores, mas ontem, ao anunciar nas nossas redes, né, que nós tínhamos conseguido esse prazo, nós tivemos relatos muito difíceis, né, lembrando que hoje seria o prazo para que as pessoas não perdessem o seu CNPJ, não perdessem a sua inscrição, né? Não entrassem em dívida ativa. Nós sabemos que o povo brasileiro é um povo que tenta manter, dentro de todas as dificuldades, né? Tenta manter o seu nome limpo, né? Como a gente costuma dizer, porque se tem uma coisa que pobre preza no Brasil é a questão da limpeza do nome. Então, assim, ó, a gente sentia um terrorismo por parte do governo em relação a esse prazo, tanto que eles deixaram para 24 horas antes de encerrar o prazo responder sobre esses 30 dias. E os relatos que nós recebemos foi muito triste, entendeu? A própria Joana, que conseguiu fazer um parcelamento, ela devia R$ 1.500, R$ 1.600 de imposto, né? Acabou conseguindo fazer um parcelamento, mas muito em pânico, do tipo, não sei se eu consigo cumprir, né, esse parcelamento, assim como a gente teve relatos muito tristes na página de microempreendedores que deixaram de pagar cartão, deixaram de pagar luz, deixaram de pagar uma série de questões para a sua sobrevivência dentro de casa, para conseguir regularizar com medo de perder o único instrumento que tem hoje, que é a possibilidade de ter o CNPJ. Perfeito, Paola, foi bom você complementar, viu, em relação a todas essas pessoas que estão sofrendo tanto nesse momento. Um forte abraço para você, Paola, e até a próxima. Pela oportunidade, viu? Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.